coleção de poemas que vem desde o seu primeiro livro, Raiz de Mágoa, de 1972, até ao recente África, Frente e Verso, e inclui ainda uma breve sequência de inéditos. Quero aproveitar os limites do espaço presente para, isso sim, relembrar a todos não só a temática predominante em toda a sua obra, como o seu significado, já não só o seu corpus literário, não só o corpus literário do próprio poeta, como no contexto de toda uma geração. Não deve isso implicar por um só instante a diluição da sua total e por vezes radical originalidade ante os demais escritores com referencial pessoal e literário nas ilhas dos Açores. Devo igualmente relembrar que Urbano Tencourt, a meu ver, partilha um espaço poético e intelectual ao lado de certos escritores e poetas de grandeza mundial, como Eduardo Glissant, Derek Walcott e ainda V.S. Naipaul. Esses que também têm as suas raízes, a sua poética da relação, a partir enfaticamente das Ilhas Caraíbas, de toda uma historicidade, ora perfeitamente resultante da construção da modernidade no Ocidente, ora com manifestação artística de mundos outros. São eles que representam com a mesma força e erguem-nos como pontos de luz no mosaico literário das nossas comuns tradições literárias e culturais, o diálogo que na segunda parte do século XX finalmente alargou o vasto e milenário cânone ocidental. Se escreve assim sobre a obra do autor de Algumas das Cidades, publicado em 1995, é porque acredito que a falsa modéstia é tão destruidora como nos deixarmos convencer por outros que aqui não atingimos o melhor da literatura mundial. A obra de Urbano Tencourt deverá significar para nós nada menos do que a centralidade literária não só na literatura portuguesa contemporânea, como ainda mais a centralidade entre as literaturas de língua portuguesa nos vários países africanos e no Brasil. Urbano Tencourt será ainda o único poeta da sua geração que mais tem teorizado implicitamente a sua própria obra como explicitamente a dos seus colegas em vários volumes de crítica e ensaísmo de fogo, na busca de linhas gerais, de temas e historicidade entre uns e outros, para depois sugerir que existe desde há muito todo um cânone literário atlântico. Cabo Verde, Madeira, Canárias e a própria diáspora estão quase sempre presentes, em diálogo constante com as outras literaturas, lugares, línguas e, como no título de um dos seus livros-álbum, sombras. A mostra da sua poesia aqui presente será suficiente para os que o vão ler pela primeira vez, como para relembrar aos que já a conhecem que estamos perante alguma da nossa mais erudita, pensada e estruturada poesia desta sua geração. A poesia, como esta amostra de toda uma obra, agora em outros nomes, outras guerras, também tem em conta quase sempre as chamadas consequências do lugar, mas com metáfora do seu interiorismo, que entre nós conheceu um outro brilhante instante no simbolismo de Roberto Mesquita, em Almas Cativas, assim como no memorialismo e constantes regressos às raízes de Vitorino Mésio. Flannery O'Connor, a escritora americana solista, dizia que as pequenas comunidades encerravam em si toda a humanidade, e ao escritor e ao poeta era-lhe possível observar num só olhar toda a condição humana, os seus vícios e as suas virtudes, e todo o resto pelo meio. Creio ser o que acontece com os nossos escritores, a sua solidão exacerbada pela sua sensibilidade ainda mais povoada do que se vivessem numa grande metrópole. O tom e o impulso homérico de praticamente toda a poesia açoriana provém exatamente da particular vida em ilha, tornando os nossos destinos obrigatoriamente de partidas e regressos,
perpetuamente de descoberta e soldada. No distinto caso da obra de Urbano de Betancourt, a viagem tanto a real como imaginada. O poeta, ora como que relatando o que ouviu, viu e viveu, ora inventando o que queria ouvir, ver e viver. Relembremos aqui que Urbano de Betancourt, paralelamente à sua carreira de poeta, tem desenvolvido, com o mesmo rigor da palavra no lugar e andamentos certos, uma vasta obra ensaística, em cujas páginas referenciais coexistem a teorização e a historiografia da literatura açoriana e, por extensão, das ligações desta com a literatura atlântica, que inclui, uma vez mais, os arquipélagos da Madeira, Cabo Verde e Canárias. Cidades de passagem. Tenho viajado muito, nem sempre na melhor altura. Em Bolama ninguém me acompanhou na casa de chá em ruínas, onde as chávenas estremeciam sempre que uma granada caía sobre a praia. Passei por Trieste numa tarde triste. No bar do Hotel Garibaldi, o pianista amparava-se nos noturnos de Chopin. Havia uma chuva fina e Georges Sand não apareceu. Del Giudice julgava ainda poder encontrar-se com Gerti. Ela, porém, partirá muito, elevada por um verso de Montale. E sedicenti vivi, non sono ancora tutti morti. Na estação, o anjo serviu-nos um café forte. Digi partiu também por fim. Pude ver o comboio perder-se por entre a chuva e a noite. Em Amsterdão, marinheiros mijavam para o céu que não havia, e as estrelas caíam, mesmo assim, nos seus cabelos. Um cantor rouco, de raivas e ternuras, comovia-se até aos ossos com a virtude das mulheres infiéis. Está bem. Boa noite a todos. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, depois que fui ver a disponibilidade e a generosidade de vir até aqui esta noite. Depois agradecer ao Zé Carlos, à Helena e à Livraria por mais uma vez terem tratado de organizar esta sessão. Agradecer ao Roberto, à Geleirense, ao Nelson pela leitura dos textos. E gostava de agradecer aqui à distância também ao Carlos Alberto Machado, com a sua editora Companhia das Ilhas, que lá longe, nas lajes do Pico, mantém este projeto de pé, que vem na sequência de outros projetos editoriais que ele lá teve, e nos quais eu tive a honra e o prazer de participar, e tenho algum orgulho em dizer que desses projetos ficaram trabalhos de referência. Ficou uma reedição de Roberto Mesquita, ficou uma antologia de contos de José Martins Garcia, e ficaram depois já não sei quantos números da revista Magma, onde é possível encontrar gente vinda dos mais diferentes cantos do mundo, que lá se publicaram em bloco, em conjunto, em convívio, etc. Portanto, este livro é daqueles livros que eu possivelmente, quando for mais velho, só vou editar livro destes. Porque envio uma lista de poemas para a Laje do Pico e ele trata do livro. Peço ao Vanberg que me faça um prefácio e depois recebo em casa um livro. Isto é ótimo. Isto é uma seleção. E eu olho e começo a ver e deixo de pensar nestes e começo a pensar nos outros que ficaram fora. Eu já fiz várias antologias, eu já participei na organização de várias antologias e nunca me tinha colocado na pele dos antologiados que eu escolhi e dos poemas que eu tive de escolher, mas é realmente deve ser para eles, para mim é uma sensação extremamente desagradável, porque nós deixamos de pensar nos textos que estão aqui, começamos a pensar também que podia ter incluído aquele e aquele e aquele. Gostava de facto mais uma vez agradecer ao Roberto este texto, de que eu gosto muito, e gosto principalmente dos adjetivos.
o Machado de Assis escreveu uma vez que os adjetivos passam, os substantivos é que ficam. Portanto, há de haver por aí alguns substantivos que escapam. Há um seguramente que escapa e que eu fiquei particularmente satisfeito por ter sido referido, que é o nome próprio do Glisson, que é de facto não sei se o Glisson influenciou de alguma forma a poesia que escreve. Pode ter influenciado talvez na maneira de pensar, e é no fundo escreve sobre o teu lugar e olha para fora, não é? E mais ou menos uma ideia muito forte de um livro do Glisson, um livro chamado Do Mundo. Ao Eduardo Betancourt Pinto, ao Emanuel Jorge Botelho, Domingos Rebelo, imigrando-se. Estaria ausente o pintor quando no cais antigo as mulheres desembarcavam os maridos, os baús e as crianças? Talvez não o saibamos nunca, mas alguém nos dirá o que olham estes olhos distantes e perdidos mesmo antes de partidos? Janelas de ponta delgada, que horizontes vos não fixam e se vos negam? De certo ao seguro, quase apenas a demora do gesto em suspensão, a quietude prolongando a inadiável partida, pressentida já nos objetos que, fragmentando-se, da tela se ausentam, se desagregam. Destroços, pois, ou resíduos com que almas e corpos se alinhavam e costuram. Matéria demais para a exígua saca de retalhos, anterior a circunstanciais modismos de patchwork. Oh, como estes nomes desnumeiam a pensada emoção das coisas. Mas se não estava ausente o pintor, já por certo se lhe repartia o corpo entre a ilha e a viagem. Metáfora por ele inscrita nos inversos corações sobre a viola, que não tocará esta mulher sentada, e fixando-nos para lá do lenço e do silêncio, só ela dirá da solidão a que o pintor se rendia quando, ao fim dos trabalhos, do porto se apartava e da tela. Nada, mas tu soltaste a fila. Não soltaste a primeira. Pois, a fila é para aqui. Mas pronto, mas Realmente, Não vai dormir, não vai dormir. a foto do dia de 87. Ah, sim. Depois o seguinte é complicado.